Queridos amigos, no Epístola de Esdras, nós vemos muitas vezes a palavra Jalil. Quem era Jalil? No livro de Asrar Orassar, página 228, lemos: ano 1874, ele se declarou pelo Senhor Haji Mullah Hussein e ensinou muito a fé. Tem muitas epístolas dirigidas a ele, que uma deles é a Epístola de Esdras. E no livro de Revelação de Baha'u'lláh está escrito sobre Jalil Khouyi assim: a Epístola de Esdras foi dirigida a Jalil Khouyi, que vivia no Providência do Azerbaijão e era uma renomada crente. Ela foi revelada em resposta de suas perguntas. A palavra Ishraq significa luminoso, luz. A palavra Ishraq é plural de palavra Ishraq. Jalil Khouyi, ele é do Khouyi, é uma cidade no estado de Azerbaijão, situado no norte do Irã. Tem muitos barrais renomes dessa cidade que serviram bastante a fé. No página 133, lemos Arca Carmesim. Arca, em escrituras sagradas, refere à revelação divina, também refere ao convênio, aliança, que ele protege as pessoas que eles se asseguram no convênio. Arca Carmesim significa arca vermelha, refere à religião divina. O Bab, no livro de Qayyum al-Asma, ele refere a religião de Baha'u'lláh como Arca Carmesim, do livro 19.000 Palavras, página 386. Queridos amigos, no livro Epístolas de Baha'u'lláh, Epístola de Esdras, página 133, encontramos palavra de Qayyum al-Asma. Qayyum al-Asma é o primeiro livro que o Bab revelou no primeiro dia de sua declaração na presença de Mullah Hussein Bushruye, intitulado Babul Bab. Esse livro tem 111 versículos. O primeiro versículo dele se chama Suratul Mulk, que foi revelado no dia que o Bab se declarou. Ele é uma interpretação ao Sura de Yusuf, Sura de Josué, que em coração o Babul Bab tinha desejado, no dia que ele encontrasse o prometido, ele revelasse por sua própria vontade uma interpretação
ao Sura do Youssef, que é a Sura do Josué, e isso aconteceu na noite de 23 de maio de 1844, quando que Obab e o Babalubab se encontraram. Tem outro nome também esse livro, que se chama Ahsanul Qasas. Esse livro é uma interpretação ao Sura de Josué, que está escrito a vida dele no livro de Alcorão, e ele tem 111 versículos, que Obab, para cada versículo, revelou uma epístola, que o primeiro dele, que era Surat al-Mulk, foi revelado no dia 23 de maio de 1844, dia de sua declaração, e restante foi aos poucos revelado. Temos alguns versículos do Qayyum al-Asma no livro Seleção dos Escritos do Bab, páginas 45 até 81 desse livro. No versículo 94 de Qayyum al-Asma, o Bab diz: sou o templo místico que a mão da onipotência ergueu. Sou a lâmpada que o dedo de Deus acendeu dentro de seu nicho e fiz brilhar com imarredura esplendor. Sou a flama, aquele luz suprema que ardia sobre Sinai, no lugar jubiloso, e jazia oculto em meio à sarça ardente. Página 79 do livro Seleção dos Escritos do Bab. Queridos amigos, na Epístola de Shagat, no livro de Epístolas de Baha'u'lláh, páginas 131 a 133, profecias sobre a vinda do prometido. Essas profecias existem em todas as religiões existentes no mundo, no islamismo, no cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e as religiões afrodescendentes. Só que nosso país é um país cristão, por isso somente trazer as profecias existentes na Bíblia. A primeira frase lemos: em seu meio se encontram aqueles que disse: fiz-se descerem os versículos? Diz sim, por aquele que é o Senhor dos céus. Essa profecia existe nos 4 evangelhos, só que vou ler somente do evangelho de São João. São João 16, 12 a 16, ele fala sobre esse tema. Ele fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o poderais suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em tudo a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-la há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá há de anunciar.
Ó Jalil, temos desvendado diante de teus olhos o mar e suas ondas, o sol e seu esplendor, os céus e suas estrelas, as conchas e as pérolas nelas contidas. Rende tu graças a Deus por tão grande dádiva, por tão benévolo favor que abrangeu o mundo inteiro. Ó tu que volveste tua face para os esplendores de meu semblante. Vagas fantasias têm cercado os habitantes da terra, impedindo-os de se dirigirem ao horizonte da certeza e à sua iluminação, suas manifestações e suas luzes. Vãs imaginações os têm excluído daquele que subsiste por si próprio. Falam assim como seus próprios caprichos os incentivam e não compreendem. Em seu meio se encontram aqueles que disseram: fez-se descerem os versículos? Dize sim por aquele que é o Senhor dos céus. Chegou a hora? Não, ainda mais, já passou por aquele que é o revelador de sinais claros. Verdadeiramente veio o inevitável, e ele, o ser verdadeiro, apareceu com prova e testemunho. Desvela-se a planície, e a humanidade está lastimavelmente aflita e receosa. Terremotos irromperam-se, e as tribos lamentaram, por temor a Deus, o Senhor de fortaleza, o predominante. Dize, o toque de clarim estarrecedor ergueu-se altamente, e o dia é de Deus, o Uno absoluto. E dizem, sucedeu a catástrofe? Dize, sim, pelo Senhor dos Senhores. Veio a ressurreição? Ainda mais, aquele que é o subsistente por si próprio apareceu com o reino e seus sinais. Vês tu homens rebaixados? Sim, por meu Senhor o Altíssimo, o mais glorioso. Foram desarraigados os troncos de árvores? Sim, ainda mais, as montanhas esmigalharam-se por ele, o Senhor dos atributos. Dizem, onde é o paraíso e onde é o inferno? Dize, um é reunião comigo, o outro, teu próprio ser. Ó tu que associas alguém com Deus, ó tu que duvidas. Dizem, não vemos a balança. Dize, certamente por meu Senhor, o Deus de misericórdia. Ninguém a pode ver, senão os dotados de percepção. Dizem, caíram-se as estrelas? Dize, sim, quando aquele que é o subsistente por si próprio habitava na terra do mistério. Acautelai-vos, ó vós que estáis dotados de discernimento. Apareceram todos os sinais quando retiramos a mão do poder, do seio de majestade e grandeza. Verdadeiramente, o pregoeiro proclamou quando veio o tempo prometido. E aqueles que reconheceram os esplendores do Sinai esmoreceram na selva da hesitação, ante a temível majestade de teu Senhor, o Senhor da criação. A trombeta pergunta, o clarim já soou? Dize sim, pelo Rei da Revelação, quando ele ascendeu ao trono de seu nome, o Todo Misericordioso. Afugentou-se a treva diante da luz alvorecente da misericórdia de teu Senhor, a fonte de toda a luz. Soprou a brisa do Todo Misericordioso e as almas se vivificaram nos túmulos de seus corpos. Assim se cumpriu o decreto de Deus, o poderoso, o benéfico. Aqueles que rejeitaram a verdade disseram,
Quando foi que os céus se racharam? Dize, quando jazieis nas sepulturas da desobediência e do erro. Entre os infiéis está aquele que esfrega os olhos e à direita e à esquerda mira. Dize, cego és tu, nenhum refúgio tens onde te protegeres. E entre eles se encontra quem diz, congregam-se os homens? Dize, sim, por meu Senhor, enquanto tu jazias no berço das vãs fantasias. E entre eles se encontra quem diz, fez-se descer o livro através do poder da fé verdadeira? Dize, a própria fé verdadeira está atônita. Temei, ó vós, homens de coração compreensível, e em seu meio está aquele que diz, fui eu convocado com os outros, cegamente? Dize, sim, por aquele que assenta sobre as nuvens. O paraíso está adornado de rosas místicas, e o inferno se fez arder com o fogo dos ímpios. Dize, a luz brilhou do horizonte da revelação, e toda a terra foi iluminada com a vinda daquele que é o Senhor do dia do convênio. Os que duvidaram pereceram, enquanto quem, guiado pela luz da convicção, volveu para a aurora da certeza, prosperou. Bem-aventurado és tu, que em mim fixaste teu olhar, por esta epístola que se fez descer para ti, uma epístola que fez elevarem-se as almas dos homens. Tu a deves memorizar e recitar. Por minha vida é uma porta à misericórdia de teu Senhor. Feliz quem a recita ao anoitecer e ao alvorecer. Nós, em verdade, ouvimos teu louvor nesta causa, através da qual se esmagou a montanha do conhecimento e os pés dos homens tropeçaram. Que minha glória esteja sobre ti e sobre qualquer um que se haja volvido ao Onipotente, o Todo-Generoso. Terminou a epístola, mas o tema não se esgotou. Sê paciente, pois teu Senhor é paciente. Esses são os versículos que fizemos descer anteriormente, e nós os enviamos a ti, a fim de que venhas a conhecer o que suas línguas mentirosas têm falado, quando Deus a eles veio com poder e soberania. Os fundamentos das vãs fantasias têm tremido e o céu das fúteis imaginações se rachou, e ainda o povo alimenta dúvidas e com ele está em contenda. Negar o testemunho de Deus e sua prova, depois de haver ele vindo do céu do poder com o reino de seus sinais. Rejeitara o que fora prescrito e perpetraram o que lhes havia sido proibido no livro. Eles têm abandonado seu Deus e aderido a seus próprios desejos. Em verdade, se têm desviado e estão errados,
leem os versículos e os negam, veem os sinais claros e se afastam, perdem-se verdadeiramente em dúvidas estranhas. Temos admoestado nossos bem-amados a que tenham temor a Deus. Temor esse que é o manancial de todas as belas ações e virtudes. É o comandante das hostes da justiça na cidade de Barrá. Feliz o homem que entrou na sombra de seu luminoso estandarte, e a esse se segurou firmemente. É ele, em verdade, um dos companheiros da arca carmesim, a qual foi mencionada no Caiulo Asmar. Dize, ó povo de Deus, ataviai vossos templos com o adorno da fidedignidade e da piedade. Servi então a vosso Senhor com as hostes de belas ações e de um caráter louvável. Nós vos temos proibido a dissensão e o conflito em meus livros, minhas escrituras, meus pergaminhos e minhas epístolas, nada desejando com isso, senão vossa elevação e vosso progresso. Disto dão testemunho os céus e suas estrelas, o sol e seu brilho, e as árvores e as folhas que nelas crescem, e os mares e suas ondas, e a terra e os tesouros que nela jazem. Pedimos a Deus que ajude a seus bem-amados, os auxilie naquilo que com eles seja condigno nesse estado bendito, poderoso e admirável. Ainda mais, lhe suplicamos que benevolamente capacite aqueles que me rodeiam a observarem o que minha pena de glória lhes prescreveu. Ó Jalil, sobre ti estejam minha glória e minha terna providência. Verdadeiramente temos ordenado ao povo que faça o que seja condigno e apropriado, e não obstante esse povo cometeu o que tem feito lamentar em meu coração e minha pena. Inclina teu ouvido àquilo que é enviado do céu da minha vontade e do domínio de meu beneplácito. Meu cativeiro não me entristece, nem tampouco as coisas que da mão de meus inimigos me têm sobrevindo. Não, antes, minhas tristezas são causadas por aqueles que se dizem ser a mim relacionados e, no entanto, cometem o que faz levantar-se a voz de meus lamentos e fluírem minhas lágrimas. Nós os temos exortado longamente em várias epístolas e suplicado a Deus que por sua graça os ajude, os capacite a aproximarem-se dele e os confirme naquilo que possa trazer paz aos corações e tranquilidade às almas, e possa deter suas mãos de qualquer coisa que mal convenha a seus dias.